Bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje a figura é monumental, Gengis Khan. Só o nome já evoca, né, aquele império gigantesco. E com razão. Foi o maior império terrestre contíguo da história. Coisa de 23 milhões de quilômetros quadrados. É muita terra. Muita terra, mas o interessante, olhando as fontes que a gente levantou, é a imagem dupla que emerge. Por um lado, claro, o conquistador implacável, mas por outro, um administrador com ideias bem inovadoras, a ponto de ter um período chamado Pax Mongólica, de relativa paz e florescimento cultural. É uma dualidade fascinante. Exatamente. E a nossa missão aqui hoje é tentar ir além dessa caricatura, sabe? Do bárbaro, como é que Temujin, que começou como um pária tribal, conseguiu unir essa gente toda, esses clãs nômades rivais. Boa pergunta. E como ele administrou essa imensidão toda? Vamos fundo nas fontes para entender o legado real dele. Perfeito. Então, vamos começar pelo começo, que foi bem turbulento, né? A infância dele, pai envenenado, pobreza, foi abandonado pela própria tribo, chegou a ser cativo. Pois é, essa dureza toda parece ter forjado um líder muito pragmático e talvez fundamentalmente desconfiado daquelas velhas estruturas de poder baseadas só em linhagem, em família. E essa desconfiança parece ter sido chave, né? Totalmente, porque foi aí que ele começou a inovar de verdade para consolidar o poder. Ele passou a promover gente com base no mérito, na lealdade a ele, e não só no sangue. Ah, interessante. E outra coisa, instituiu uma distribuição mais organizada, mais equitativa dos espólios de guerra. Isso, assim, criou um exército leal a ele, diretamente. Foi uma quebra radical com a tradição nômade. Isso tudo levou àquele grande encontro, o Kurutai, certo? Sim, em 1206. Uma assembleia gigantesca de líderes tribais. Ali ele foi aclamado Gengis Khan, algo como governante universal ou oceânico. Foi a oficialização da União Mongol. Exato. A partir dali, era um povo unido sob um comando, pronto para a expansão. E que expansão! A máquina de guerra que ele montou era algo sem precedente para a época. A organização decimal do exército, os túmens... Disciplina férrea. E a famosa cavalaria, né? Cada guerreiro com vários cavalos. Isso dava uma velocidade, uma resistência... Incrível. E o arco composto mongol, uma arma temível. Mas olha, não era só força bruta, não. O diferencial mongol era muito a inteligência tática e psicológica também. Como assim? Bom, eles usavam retiradas fingidas para atrair o inimigo para emboscadas, ataques relâmpago. Às vezes, acendiam fogueiras extras à noite para parecerem mais numerosos. Astuto. E a brutalidade, por mais chocante que seja, muitas vezes tinha um propósito estratégico bem claro. Usar prisioneiros como escudo humano na frente de batalha, o Karash. Terrível. Sim, mas visava desmoralizar o inimigo, forçar a rendição rápida e, assim, minimizar as baixas mongóis. Era uma crueldade, digamos, calculada. Entendi. E essa organização toda não ficou só no campo de batalha, né? Teve a Yassa, o Código Legal. A Yassa, a grande lei, importantíssima, não só codificou leis comuns, tipo sobre roubo, adultério, mas também aboliu privilégios de nobreza baseados só no nascimento. Reforçou a ideia de mérito. Interessante. Que mais? Ordenou a criação de uma escrita para a língua mongol, essencial para administrar um império, né? E o ponto talvez mais surpreendente, estabeleceu uma liberdade religiosa quase total. Liberdade religiosa, no século XIII. Pois é, clérigos de todas as fés eram isentos de impostos de serviço militar. Alguns veem isso não só como tolerância, mas como uma jogada política bem inteligente para ganhar apoio nas terras conquistadas. Faz sentido. E para manter tudo isso conectado, um império tão vasto? Aí entra o sistema Yan, ou Erto, uma rede super eficiente de postos de correio, com cavalos descansados ao longo das rotas principais. Ah, o famoso sistema de correios mongol. Exato. Mensageiros imperiais cobriam distâncias enormes em tempo recorde. Isso garantia comunicação, controle administrativo. Foi a espinha dorsal logística do império. E essa estabilidade toda, essa conexão, levou ao que a gente chama de Pax Mongólica, né? Isso. Um período em que, apesar da violência inicial da conquista, o comércio e as ideias floresceram como nunca entre o Oriente e o Ocidente. Como isso funcionava na prática? A segurança que os mongóis impuseram nas rotas comerciais, especialmente na Rota da Seda, era algo inédito.
Diziam que uma donzela podia levar um saco de ouro de um lado ao outro do império sem medo. Uau! E isso facilitou um intercâmbio cultural e tecnológico, assim, extraordinário. Pólvora, bússola, impressão da China para o Ocidente. Matemática, astronomia, medicina do mundo islâmico para o Oriente, novas práticas bancárias. É uma imagem de conexão global impressionante. Mas a gente não pode esquecer o outro lado da moeda. O custo humano foi avassalador. Sem dúvida. As estimativas falam em dezenas de milhões de mortos nas campanhas, cidades inteiras arrasadas, e tem também o debate sobre o papel deles na disseminação da peste negra, né? Sim, o custo foi terrível, não há como negar. Mas tem uma consequência ainda mais, digamos, inesperada, e que pouca gente fala: o impacto ambiental. Impacto ambiental? Como assim? O despovoamento em larga escala em algumas áreas conquistadas fez com que terras agrícolas fossem abandonadas, e aí as florestas voltaram a crescer massivamente. Sério? Sim, tem um estudo que sugere que essa regeneração toda pode ter removido umas 700 milhões de toneladas de carbono da atmosfera, o suficiente para causar um pequeno, mas detectável resfriamento global. Caramba! Quer dizer que as conquistas de Genghis Khan podem ter sido o primeiro caso de resfriamento global causado pelo homem? É uma possibilidade fascinante e totalmente não intencional, claro, mas mostra a escala do impacto deles. Incrível. Então, no final das contas, Genghis Khan não é nem só o vilão bárbaro, nem só o herói unificador. É uma figura de uma complexidade desconcertante. Exatamente. Um líder cuja brutalidade estratégica foi tão marcante quanto a visão administrativa e a capacidade de unir povos. O legado dele é essa tensão constante, né? Entre criar e destruir. Precisamente. A ordem imperial, a Pax Mongólica, com todos os benefícios culturais e comerciais, nasceu da violência, da conquista. Uma coisa não se entende sem a outra. O que nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Quando a gente olha para figuras assim, como Gengis Khan, cujas ações tiveram consequências tão gigantescas, tão contraditórias, algumas planejadas, outras totalmente imprevistas, como essa do clima, como é que a gente pode avaliar o lugar deles na história sem cair em simplificações fáceis? É a grande questão. Talvez a avaliação esteja justamente em reconhecer essa complexidade toda sem tentar encaixar em caixinhas de bom ou mal.